Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando, dando continuidade aí com o conteúdo que a gente tem visto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente gravar, no caso arquivos, dentro de pastas, ali dentro de diretórios de uma forma correta. Em nosso encontro passado, no nosso vídeo, a gente criou uma estrutura de pastas que é essa que está aqui no cantinho, na minha área de trabalho, você pode observar. Eu vou abrir ela aqui, uma pastinha com o nome de estados, tá? Dou 2 cliques nela lá, 2, ele vai abrir a pasta para mim. Dentro da pasta estados, na semana passada aí, nós criamos pastas com os estados da região sudeste. Então a gente criou lá ES, Espírito Santo, MG, Minas Gerais, RJ do Rio e SP de São Paulo. Dentro de cada uma dessas pastas, nós criamos outras subpastas. Vou dar um cliquezinho aqui ao lado, ele mostra lá, no Espírito Santo tem a pasta Vitória. Em Minas tem a pasta Caxambu, uma cidade lá, um município lá de Minas. Dentro de RJ, a gente tem 4 subpastas: Macaé, Niterói, Nova Iguaçu e Porto Real. E por último ali em SP, nós temos a pasta de Águas de Lindóia. Então qual é a ideia? A gente vai agora fazer uma tarefa simples, que seriam criar 2 arquivos, tá bom? E vamos escolher uma pasta onde que a gente vai criar e dar um nome para esse arquivo. Então não vou salvar em qualquer lugar com qualquer nome. A gente vai salvar esses arquivos aí numa pasta específica, tá bom? Então vamos começar assim, vamos salvar um arquivo aqui dentro dessa pasta Vitória, tá bom? Vamos supor que a gente queira fazer um currículo e salvar aqui dentro da pasta Vitória, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que abrir o programa aí que você vai utilizar. Eu vou utilizar esse daqui, que seria o LibreOffice Writer. Você poderia usar o Microsoft Word, o WordPad, o bloco de notas, seja lá qual programa no qual você fosse digitar o seu arquivo. Aqui eu vou dar um exemplo de um currículo. Então vou abrir ele, 2, peço para abrir. E aqui, lógico, a gente não vai ficar gastando tempo nesse momento aqui com a digitação do currículo, mas aqui a gente iria digitar o currículo. Então digite seu currículo aqui. Pronto. Nesse caso, o que você precisa entender é que esse vídeo que a gente está produzindo no momento é referente a gente gravar um arquivo, salvar um arquivo na pasta correta com o nome correto. Então, nesse momento, a nossa intenção não é fazer um currículo, formatar, não é esse o objetivo. Isso a gente pode ver em outro momento, mas não agora. Tá? Então vamos lá. O processo de salvar, basicamente a gente vai clicar no menu Arquivo e vai pedir a opção Salvar. Então a gente vai lá em Arquivo e pede a opção Salvar. Quando a gente clica na opção Salvar, você também tem a possibilidade de ir pela barra de ferramentas aqui. Tem um botão aqui que é o Salvar. A maioria dos computadores aparece um desenho de um disquetezinho. Eu gosto mais de ir aqui pelo salvar, apesar de ser um pouquinho mais longo, mas tudo bem. Arquivo, salvar. Em seguida, a primeira coisa que a gente deve fazer é dar um nome para esse arquivo. Então aqui em cima, ó, ele já se encontra na posição esperando você digitar um nome. Então vou botar um nome aqui, ó, currículo, vou colocar aqui sem acento, currículo do João, tá? Currículo do João. O que muitas pessoas fazem, logo depois clica em salvar direto. Aí ele deu um nome, mas não sabe nem a pasta onde que ele colocou. Então, 2 coisas são importantes na hora que a gente vai gravar um arquivo: o nome que a gente dá ao arquivo e a pasta aonde que a gente vai salvar. Então, o nome eu já coloquei correto, currículo do João. E agora eu tenho que escolher o quê? A pasta onde que eu quero salvar. No caso, nós combinamos em Vitória, no Espírito Santo. Então, aonde que está essa pasta? Ela está aqui no desktop, tá bom? Que é a minha área de trabalho, tá ok? Desktop ou área de trabalho. Você poderia ter criado em outro lugar. Eu escolhi criar aqui. Desktop na minha área de trabalho. Em seguida, olha lá a minha pasta dos estados, que nós criamos na semana anterior. Então, dou 2 cliques lá. 2, nos estados.
Depois eu vou fazer o quê? Vou dar dois cliques na pasta ES, que é o Espírito Santo. E por último, eu vou dar dois cliques na pasta Vitória. Pronto, agora eu vou confirmar. Olha lá, currículo do João é o nome do arquivo e escolhi a pasta Vitória. Pronto, agora sim eu posso salvar o arquivo. Então cliquei lá em salvar. Aqui em cima aparece o nome do arquivo, que não estava esse nome, talvez você não tenha percebido, mas não estava esse nome. E logo depois eu clico em fechar. Vou aproveitar, vou lá dar uma confirmada, ver se está ok. Então vou lá, 2 no estados, depois dois cliques aqui no Espírito Santo, dois cliques em Vitória, pronto, olha o arquivo lá, currículo do João. Então vou dar dois cliques nele, 2, só para confirmar. Olha lá, digite o seu currículo aqui. Ponto final. Vamos supor que agora eu deseje salvar um outro arquivo numa outra pasta, tá bom? Então vou vir aqui em estados, São Paulo, tem uma pastinha lá, Águas de Lindóia. Eu quero criar um desenho, por exemplo, uma imagem aí e colocar aqui dentro dessa pasta. Então vou fechar e vou abrir um outro programa. Você aí poderia abrir, por exemplo, o Paint, o Paint, né, para fazer o seu desenho aí. Você poderia abrir o CorelDRAW ou uma outra aplicação que você tivesse para fazer desenhos aí. Eu vou utilizar esse aqui que é o LibreOffice Draw, tá? Vou utilizar ele. Conforme anterior, falando ali sobre o currículo, o nosso foco não é a produção ali do desenho. Também não ia mudar muito não, porque eu também não desenho nada. Não ia mudar, ia ficar ruim do mesmo jeito. Mas tudo bem. Então vamos lá, fazer um desenho aqui qualquer, tá ok? Então vamos supor que esse seja o meu desenho, tá bom? Nesse momento é necessário fazer o quê? Salvar o arquivo dentro da pasta correta. Então qual é a pasta correta? Lá dentro de São Paulo tem uma pasta chamada Águas de Lindóia e é lá que eu quero salvar. E eu vou dar um nome para ele de desenho, por exemplo, tá bom? Então vamos lá, qual é o caminho? O mesmo caminho, arquivo, salvar. Quando o programa estiver em inglês, você pode ir em File, não é isso? E depois Save, File, Save, mas a maioria, né, estando ali em português, arquivo, salvar. Então cliquei lá em arquivo, salvar. Quando eu clico em arquivo, salvar, ele abre aquela mesma janela. Então aqui eu vou digitar o nome do arquivo, o nome dele vai se chamar desenho. Então esse vai ser o nome dele. Eu não posso vir salvar direto, porque senão ele vai salvar com o nome do desenho em qualquer lugar. Eu não quero em qualquer lugar, eu quero uma pasta específica. Então eu venho aqui em Desktop, que foi onde que eu criei a pasta dos estados, dou dois cliques lá nos estados, depois SP e por último Águas de Lindóia. Antes de clicar no salvar, eu dou uma confirmada. Olha lá, desenho. Dentro da pasta Águas de Lindóia, pronto, agora sim eu posso salvar. Se eu fechar no X e der uma olhadinha lá na pasta dos estados, 2, eu posso confirmar lá em SP Águas de Lindóia. Pronto, o meu desenho se encontra lá dentro dessa pasta. No que isso pode ser útil para a gente? O que isso pode nos ajudar aí? Valeria a gente pensar, por exemplo, eu poderia criar uma pasta aqui na área de trabalho chamada, sei lá, matérias ou disciplinas ou algum outro professores ou algum outro nome que você queira. Dentro dela você poderia criar subpastas, uma para português, uma para história, geografia, matemática, ou seja lá uma outra disciplina que você tenha. E depois, quando você fosse realizando as suas atividades, os seus trabalhos, você ia fazendo o quê? Gravando esses arquivos dentro das pastas corretas. Então você não ia salvar tudo, por exemplo, lá dentro de meus documentos, ou tudo na área de trabalho. Você ia salvar as informações de uma forma organizada. Esse é o detalhe. Então, à medida que você fosse produzindo, criando, né, mais arquivos, você ia perceber que essa organização ia te ajudar bastante. Quando você tem poucos arquivos, não muda nada. Mas quando você tem uma quantidade grande, aí sim você vai perceber essa diferença. Você poderia ter pastas lá com o nome das bandas ou dos cantores ali que você gosta. Dentro dele você fosse organizando esses arquivos e assim sucessivamente. Então são inúmeras as possibilidades, tá ok? Então espero aí que tenha te ajudado esse vídeo, você possa
tentar reproduzir isso que nós fizemos e, se possível, fazer também alguns outros exercícios similares aí que com certeza vão te ajudar. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.